Senhores, estão puxando aqui algumas questões que eu guardei, algumas coincidem com o que o pessoal colocou, né? Eu queria fazer uma pergunta interessante, que é o seguinte, né? De certa maneira foi respondido por aquela pesquisa, mas eu gostaria da percepção de vocês que estão no dia a dia, estão no front, né? Vocês entendem que a indústria 4.0 está se tornando já uma realidade nas indústrias brasileiras? Ou ela ainda é uma abstração, ela está muito distante, né? E provavelmente essa resposta vai envolver, depende da área, né? Mas eu queria ver esse sentimento de vocês no dia a dia aí, vocês que recebem essa demanda. Então, é claro, como acho que o próprio Domingos comentou até no começo, as tecnologias habilitadoras da 4.0 já estão amplamente difundidas, são conhecidas por todos. O que ainda falta é fazer essas tecnologias trabalharem em conjunto para alcançar o verdadeiro potencial da quarta revolução industrial. A pesquisa do Antônio aí, que ele apresentou do CNI, ela demonstra bem isso, porque existe uma necessidade de mão de obra. As empresas estão começando a enxergar que, apesar do alto custo da implantação, isso tem um retorno em dado momento. Cada empresa tem que analisar o seu grau de maturidade, verificar quais dessas tecnologias são aderentes ao seu processo, ao seu produto, e é óbvio que isso é um caminho longo, não vai ser uma coisa do dia para a noite. O Brasil tem um caminho imenso a trilhar sobre isso, o próprio gráfico da demanda por mão de obra prova isso, as empresas estão necessitando, estão entendendo que a 4.0 veio para ficar, empresas que não se adequarem a essas evoluções vão ter algum tipo de prejuízo ou não vão ter algum tipo de benefício, e a questão aí de formar mão de obra, formar os profissionais para atender essa demanda que vai crescer com certeza em escala exponencial. Concordo com o Thiago, e assim, eu diria, Domingos, que além do setor também depende do porte, né? Quando a gente olha para o Brasil, a gente sabe que 80%, né, mais ou menos, aí estão lá classificadas nas micro e pequenas, né? Então, as nossas indústrias elas estão em patamares, claro, por patamares financeiros e patamares de objetivos, elas também têm um patamar diferenciado. Mas a gente já percebe um ponto que eu acho que é muito importante. As indústrias elas já entendem que é um momento, né, um movimento, né, que é chamada quarta revolução, que não tem como sair mais disso, que precisa entrar nesse jogo, e faz parte, né? Hoje a gente recebeu um empresário aqui que ele disse assim, hoje eu já consigo saber que a indústria 4.0 é para mim, né? Há um tempo atrás eu pensava que a indústria 4.0 não era a coisa que não era para mim, né? Estava no campo da abstração. E agora ele já consegue objetivar tecnologias como, por exemplo, o IoT, né, para fazer sensoriamento, conectividade, para começar a fazer coleta de dados, ele percebe que é para ele, que já está posto. Então, é uma tecnologia que já vem sendo colocada. Apesar de que a integração, né, como o Thiago já passou, a integração de sistemas e de tecnologias é um ponto que precisa ser trabalhado, né? Precisa ser discutido e ampliado isso. Às vezes as tecnologias estão sendo colocadas de formas no uso tecnológico. A tecnologia, como sempre, ela vem mais rápido do que a forma de aplicação, né? O conceito integrar na gestão. Mas quando a gente olha esse avanço do antes da pandemia e pós-pandemia, a gente percebe que isso acelerou muito a necessidade industrial, mais ou menos por aí. Só complementando que a questão do investimento, às vezes se pensa no investimento alto quando se pensa em grandes soluções, né? O que a gente sempre trata, e a gente aqui trabalha, né, com empresas de pequeno, médio e grande porte, é que a gente pode começar assim numa pequena empresa, com pequenas soluções, com soluções de baixo custo, né? Implementando a indústria 4.0, tá? Então não é só de
de grandes investimentos que demandam, tá? Legal. E a gente tem também, né, programas de fomentos disponíveis, tá? Legal. Então, se a gente pensar hoje, a gente está aqui no estado de São Paulo, né, e vai iniciar no nível nacional, que a gente está no estado de São Paulo, a gente está com um programa de jornada de transformação digital, voltada para pequenas empresas, né, onde é subsidiado isso pelas empresas, tá, para empresas de até 8 milhões de faturamento anual, tá, onde você tem toda aí uma capacitação, implementação acontecendo de forma gratuita nas empresas, né, sendo subsidiada isso com recursos do Senai, tá, e tá para lançar também a nível nacional agora em agosto, né, um programa de Smart Factory, também, onde vai ter também uma possibilidade, né, de um provedor expandir, implementar uma solução dele em várias empresas, havendo também um incentivo e um fomento do Senai a nível nacional, né, para todo o âmbito do território nacional. Então, às vezes, as empresas também não têm, né, conhecimento dessas possibilidades de fomento, e às vezes isso não acontece só nas pequenas, né? Se a gente pegar a lei do bem, que se aplica a grandes empresas, a gente tem hoje no Brasil ainda poucas empresas fazendo uso de lei do bem, de lei da informática, que são programas também que trazem, né, fomento e agregam valor. Então, só trazer isso, né, duas questões, né, que a gente consegue estar implementando com baixos investimentos, soluções, iniciando um processo de transformação digital, e a gente deve contar sim com programas de fomentos que hoje estão disponíveis aí para a gente utilizar. Não, legal, você colocou uma pontuação bem interessante que eu quero até voltar nela e recircular com vocês. Só a questão do fomento também, eu acho que vale a pena lembrar, existem linhas do BNDES voltadas para a digitalização, para a indústria 4.0, que são assim, são empréstimos que a minha mãe não faria para mim com aqueles juros, né? Com um foco específico em uso de tecnologias 4.0. Então, de fato, você levantou um ponto importante, é que muitas vezes a escassez de recurso, ela também é uma escassez do conhecimento das fontes de recurso, porque existe uma série de, né, seja do próprio Sistema S, seja de entidades como o BNDES, FINEP, né? FINEP também eu acho que tem linhas nesse sentido, né? E aí existem as unidades Embrapi, e aí os Senais, vários institutos tecnológicos do Senai são entidades Embrapi, assim como outras várias instituições e centros de pesquisa são entidades Embrapi. Não vou entrar no detalhe da Embrapi, mas é outra fonte de fomento que pode ser usada, bem lembrado. E aí eu queria fazer essa provocação, porque até estava na tua pesquisa lá como a falta de recurso. Assim, eu sou empresário, mas tem uma birra de empresário, que todo empresário reclama de falta de recursos, sabe? E isso é meio assim padrão, já vem, cara, você é empresário, então, primeiro decore aqui, reclamar de falta de recursos. E eu acho que é um certo misticismo que a tecnologia ela é necessariamente mais cara, onde muitas vezes, na verdade, o uso da tecnologia é uma ação de redução de energia. Vou dar alguns exemplos simples. Você fazendo uma otimização, troca de motor, instalação de inversor, otimização de bombas, etc., eu troco um monte de... literalmente taco fora um monte de equipamento, coloco um monte de equipamento novo, isso se paga em pouco tempo, né? O próprio processo de robotização. Pô, robô é caro, mas na hora que você coloca a produtividade na ponta do lápis, a gente teve um processo de implantação robótica, vamos falar na quinta-feira. Não sei nem se eu podia falar isso aqui, mas eu vou falar isso aqui. O payback do processo foi de 1 ano e meio, né? Então, poxa, você fala, investimento no robô é de 200 quilos de carga, você paga em 1 ano e meio, você paga em 1 ano e meio, né? E aí, quando a gente entra para o IoT também, a gente vê que existem muitas soluções cujo benefício extrapola bastante o tamanho do custo, né? Então, vocês concordam com essa visão de que a tecnologia não é tão cara assim? Na verdade, isso pode ser um mito ou uma desculpa nossa de empresário? O que vocês acham? Domingos, acho que você usou um exemplo perfeito aí. Pode ser que o valor inicial seja alto para quem vai pagar o boleto, mas o payback é rápido. Então, no final das contas, vale a pena. Acho que, de certa forma, Domingo, você deu a resposta já né, de forma perspicaz, que é o seguinte: quando o Brasil ele vem gerando investimento em inovação há um certo tempo, então existem fontes de recursos e ações tecnológicas, né, que possibilitam gerar payback de certa forma que talvez nem é com o recurso próprio do empresário. Né? Nós, por exemplo, no Senai, a gente hoje consegue contribuir porque muitos empresários perguntam de como começar, né? Como que começa? Como
como é que a gente entra. Então, e existe uma sequência, um caminho que você consegue ir fazendo e entrando com investimentos menores, o IoT, por exemplo, né? Sensoriamento, a gente sabe que são tecnologias baratas de um investimento razoavelmente pequeno, e você consegue, por conseguir alcançar a área de visibilidade, por exemplo, da sua produção, online, on-time, com uma produção de nuvem pequena, você consegue já ter ganhos de produção suficiente para realizar paybacks fantásticos, né? Curtos. E aí, talvez, o que falta é entrar nesse ciclo vicioso do investimento versus captação do dinheiro com o investimento, né? E aí, provavelmente, alcançando essas fontes de recursos que existem, né, via BNDES, via editais do Senai nacional, local, a gente consiga, né, os empresários consigam romper, sair desse ciclo vicioso que você está bem apontando, para entrar para um círculo virtuoso de investir em tecnologia, gerando payback, aumentando a produtividade e gerando capacidade de ir evoluindo na tecnologia. Né? Acho que é muito mais o sentido de encontrar uma rota, né? Pensar no roadmap de maneira para seguir, para alcançar o ganho. Talvez um pouco mais de longo prazo, né? Isso, pensando... Nem tão longo prazo, não, mas que coisa tecnologia... Ano, né? Na tecnologia aí, uma coisa pensando num roadmap de 2 anos, por exemplo, né, que é longo prazo na tecnologia, mas que dá um ganho bem razoável nesse processo. Legal. E na experiência de vocês aí no dia a dia, quais são as tecnologias que o pessoal ou tem procurado ou tem primeiro adotado? A gente já falou do IoT, eu acho que ele acaba sendo... Provavelmente eu acho que vai ser uma resposta de todo mundo, né? Mas aprofundando um pouco mais, além do IoT, quais tecnologias o empresariado tem buscado ou tem adotado? De repente o cara não chega buscando a tecnologia, ele chega um problema, mas eu estou resolvendo vários problemas que eventualmente usam essa tecnologia. O que vocês têm sentido aí no dia a dia? Bom, eu entendo que devido às tecnologias que trabalham com otimização, principalmente de softwares como o Big Data, o Analytics, a parte de inteligência artificial, todas essas tecnologias 4.0, elas trabalham com otimização e elas costumam ter um retorno na parte de inteligência, seja de produção, de manutenção, e elas costumam ter um custo de implantação inferior a, por exemplo, trocar todo o maquinário de uma linha de produção. Então, essas tecnologias são mais rapidamente aceitas e implantadas. Muitas vezes podem ser implantadas com a fábrica em funcionamento, sem ter que parar tudo. Então, são tecnologias de mais fácil absorção por empresas aí. Ok, legal. Complementando, né, a parte de sensorização e IoT, né, o que eu vejo bastante, né, aplicado é ter sistemas de visualização e de gestão disso. Então, implementação de OE digital ou MES, né, composto com a sensorização. Normalmente as empresas começam por essa parte, tá? Outros sistemas que a gente tem desenvolvido bastante também voltado ao paperless, né? Então, ter sistemas, por exemplo, em que eu faça, né, a integração do meu setor de produção com o meu setor de ferramentaria, né? Então, aquilo que foi para a ferramentaria, quanto tempo demorou para ser consertado e voltou isso para a produção, né? Senão, às vezes, acaba um determinado molde lá voltando, né, sem ter resolvido um problema de cavidade, afetando a produtividade. Então, quando você passa a ter esse sistema integrando, né, por exemplo, produção e ferramentaria, tem agregado bastante valor, né, nas empresas. Sistemas de paperless também associados à integração de sistemas envolvendo PCP, produção, qualidade, né, e notificação desses sistemas. Então, a primeira questão que aponta, né, a partir do momento que você começa a trabalhar com dados, né, ter esse dado de forma visível e sensível, né, que as pessoas estarem olhando para os dados ou para as sinalizações, né, de necessidade, né, de troca de informação e determinado problema, isso tem agregado bastante valor na produtividade dos sistemas, né.
Se a gente pegar um programa bem interessante de curta implementação, né, você falou de um exemplo de robotização de retorno de 1 ano e meio, né, normalmente a gente tem trabalhado com paybacks aí menor que 2 anos. O Senai teve um programa, né, do Hands-On, que era um programa de consultoria, né, de 600 horas de consultoria em indústria 4.0. Ele foi aplicado o ciclo 1 e ciclo 2 aí a cerca de 250 e poucas empresas, né? Aqui em São Paulo a gente trabalhou com 160 empresas, mais ou menos, e a gente deu um ganho de produtividade da ordem de 40% a 50% nas empresas que foram implementadas, né? Então, esses programas eles tinham que acontecer num prazo de 6 meses, prorrogável por mais 6, né? Então, um tempo médio de 9 a 10 meses de implementação, e trazendo um resultado de produtividade bastante expressivo, tá? Legal. E numa implementação a curto prazo. Então, só para como ficar alguns exemplos aí do que vem sendo utilizado. Legal. Só complementando, né, isso que eu estou falando são para empresas iniciando, né? A gente também aplica soluções, né, para empresas já bem avançadas, né? Então, soluções, a gente tem implementado solução de realidade virtual, implementando soluções de inteligência artificial, implementado soluções de utilização de robôs autônomos e AIVs, né? Então, passa também por essas implementações, né, para quem já vivenciou um pouco da fase inicial aí do processo de digitalização. Tá? O que eu ia, o Antônio completou bem, o que eu ia, porque eu tenho um ponto que aonde as empresas estão querendo chegar e o que ela precisa passar, né? Hoje, para um ponto que elas estão avançando muito é nessa área de inteligência artificial, né? Principalmente machine learning, para essa área de predição. A manutenção preditiva é algo que eles procuram muito fortemente, né? Hoje a gente vai sendo muito procurado para essa área de inteligência artificial, com foco principalmente em algoritmos de aprendizagem, tentando ajudar, colaborar com manutenção preditiva. Só que, para isso, elas precisam estar bem conectadas e sensoriadas. Então, precisa começar, né, para fazer a coleção de volume de dados. Então, já existem empresas que já têm um volume de dados razoável e aí está entrando fortemente nisso, além de muitas indústrias procurarem hoje a área de realidade virtual. Né? A realidade aumentada está na manutenção, mas realidade virtual para conseguir contribuir com os treinamentos, para conseguir contribuir com os avanços, né, que estão precisando para treinar em área classificada, por exemplo. É algo que vem se trabalhando e a gente vem sendo acessado pelas empresas para fazer essas ações. Mas, basicamente, esse é o conceito. Só pegar uma coisa que o Antônio falou que eu acho que é muito relevante, volta um pouquinho na questão anterior, né? Na verdade, quando a gente tem um ganho de eficiência, muitas vezes você já tem um investimento que está sendo subutilizado, né? E aí, através de melhorias de processo e, às vezes, até pela simples acompanhamento em tempo real dos indicadores produtivos, você consegue, e claro, né, somado a uma melhoria de processo, né? Que vem a partir do diagnóstico disso, você consegue ter ganhos de produtividade que, né, são, na verdade, o investimento já foi feito e está sendo mal usado, né? Isso acontece demais no Brasil, infelizmente. Né? Se a gente pegar as médias do ACE, é importante. Uma outra questão que eu ia colocar era com relação a quais dificuldades, do ponto de vista técnico, né? Depois a gente vai... Essa é a última questão, depois eu vou pular um pouquinho para o lado da última questão desse bloco, e depois eu ia pular um pouquinho para as questões de educação. Mas, do ponto de vista das dificuldades ou gargalos técnicos, o que tecnicamente dificulta, impede, ou eu chego lá na empresa e não avança mais, ou para poder avançar teria que resolver isso? Quais são esses problemas ou esses impeditivos para maior digitalização? Eu posso começar com um ponto importante. Eu já tangenciei ele na pergunta passada, porque assim todo mundo espera chegar numa flexibilidade e, né, inteligência suficiente para conseguir um ponto de flexibilidade e adaptabilidade da indústria, né, para suportar as mudanças. E aí vai passar pelos algoritmos de
de dados. E para isso já precisa ter um histórico, né? Os algoritmos de aprendizagem, eles denotam ter volume de dados para a gente utilizar o Big Data. E como as empresas, muitas delas, iniciaram o processo de coleta de dados nesse momento, precisa avançar ainda nessa etapa de coleta de dados, de volumar os dados para conseguir alcançar os algoritmos de aprendizagem. Acho que esse é um ponto que eu lembro rapidamente. Uma outra grande dificuldade tecnológica está na verticalização de sistemas, né? Hoje, conseguir integrar os sistemas a ponto de conseguir verticalizar, né, do ERP ao chão de fábrica, né, ao acionamento da máquina, ainda é algo que a gente procura uma solução com capacidade de integrar, né? Quando as empresas já têm a tecnologia posta, né, não está sendo montada, a maioria das não estão, é uma dificuldade conseguir integrar sistemas nessa tão chamada, né, integração vertical do sistema. Então, trazer o sistema de gestão, o SAP, ERP, ao chão de fábrica, né, é um desafio tecnológico que a gente está debatendo, discutindo e enfrentando com as empresas, né? Com esse olhar da pequena empresa que vai precisar comprar modularizado, né? Não uma solução unificada, é uma solução tecnológica que a gente está atrás, inclusive o Smart Factory, que esse edital que o Senai está lançando, né, agora, vai ficar aberto até agosto, é uma solução que a gente está buscando soluções de tecnológicas para apresentar isso, formas de solucionar esse conceito de integração para indústrias de médio, pequeno porte, né? É um ponto que eu verifico. Complementando a fala aí do colega Edgley, mais uma vez, falando dos gráficos que foram apresentados no começo, eu enxergo como uma das principais barreiras, novamente, a mão de obra também. Porque, do mesmo modo que a gente tem, como a gente já comentou, a tecnologia, as habilitadoras já difundidas, todos os fabricantes têm elas já, de uma certa maneira, testadas e funcionais, são ainda poucos os que conseguem fazer essas tecnologias funcionarem em conjunto. Acho que o microfone, Domingos. Acho que complementando um pouco, né, de Clay colocou, então, do ponto de vista de gargalo tecnológico, né, na indústria 4.0, né, por ter essa questão da multidisciplinaridade, né, ele passa pelas integrações de sistemas, tanto vertical, que o de Clay comentou, como integração horizontal, né. Então, a gente falar em rastreabilidade de sistemas, às vezes a empresa tem vários excelentes sistemas nos seus nichos, né, mas eles não estão integrados e não permitem uma integração desses dados, né? E com relação às duas principais barreiras, né, a gente viu isso na prática lá, o Thiago trouxe a questão da mão de obra qualificada e o outro ponto é a questão da falta de investimento, né, que a gente estava comentando internamente aí, ou por capacidade da empresa, ou por desconhecimento, né, dos fomentos que a gente tem, né? Não sei se o Domingos mais para frente vai falar do fomento, né? Mas a gente tem várias entidades aí de fomento que podem estar ajudando nesse processo e nessa barreira aí de capacitação de investimento. Tá? Uhum. Não, legal. Não, legal, vocês fizeram um cenário bastante interessante desses bloqueios, né? Eu acho que só para complementar uma coisa que quase todo mundo falou, né? A questão da 4.0, eu tinha um desenhinho que eu usava na minha apresentação que eu falava assim que a 4.0 era a cerejinha do bolo, mas você tem as camadas anteriores a 1, 2 e 3 que continuam rodando, né? Então, eu acho que fazer do zero é muito fácil, né? Projeto Greenfield, isso já sai tudo brilhando, bonitinho, né? E eu acho que o grande desafio, na verdade, é a integração com sistemas legados, né? Ou um grande desafio, não o único, mas um grande desafio, é essa integração do sistema legado, porque realmente a troca de grandes sistemas, isso custa muito caro, né?